O destino que Deus planejou para nós é imutável. Porém, o caminho que percorremos até alcançar esse destino é uma decisão nossa, baseada em como nós nos comportamos ao longo desse processo. Paz, meus queridos, Mateus Nunes aqui trazendo essa mensagem para você. No vídeo de hoje vamos falar do homem mais forte que já passou por essa terra. Eu sempre ouvi muitas histórias sobre Sansão e sua incrível força, de seus longos cabelos e seu romance com Dalila, mas eu acreditava que fosse apenas algumas histórias ou parte de uma mitologia. Mas eu só descobri realmente a verdade quando comecei a ler a Bíblia. Aí eu pude entender que Sansão está na galeria de heróis da fé. E a sua história começa quando o anjo do Senhor veio sobre sua mãe e avisou a ela de que seu ventre estéril geraria o Salvador do povo de Deus, aquele que livraria Israel dos filisteus. Então Sansão se tornou um nazireu, ou seja, ele foi separado para servir os propósitos de Deus. E Sansão, mesmo sabendo que ele foi separado, que ele foi escolhido para ser o libertador do povo de Deus, ele não ligava muito para isso. Ele agia mesmo como um bad boy, pois ele não dava muita importância ao seu propósito de livrar o povo de Deus. E o seu relacionamento com o povo inimigo, o povo filisteu, inicia quando ele resolve se casar com uma mulher filisteia, mesmo contra a vontade de seu pai. E iniciando essa jornada com o povo filisteu, Sansão começou a ter algumas divergências com aquele povo, iniciando pelo seu sogro. E eu creio que nesse sentido Sansão tinha razão, pois o seu sogro deu a sua esposa para outro homem enquanto Sansão estava fora. E Sansão, para se vingar do seu sogro e de todo aquele povo filisteu, ele tomou uma atitude que, ao meu ver, daí não é correta. Ele caçou 300 raposas e amarrou elas de duas em duas, e colocou fogo no rabo das raposas e as soltou pelo campo de plantação, assim queimando toda a plantação dos filisteus. Em retaliação ao que Sansão tinha feito, os filisteus atearam fogo na esposa de Sansão e toda a sua família, mesmo que eles fossem do próprio povo deles. E essa divergência entre eles resultou em muitos outros combates, muitos outros confrontos, mas tem um específico que eu quero me ater. Então convido você a ler a palavra de Deus em Juízes 15, 14, e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro. Jubilando, porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Nós só podemos observar o agir de Deus na vida de Sansão quando ele realmente se propôs a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Mesmo ele sendo separado para libertar Israel das mãos dos filisteus, ele ainda não havia agido como tal, sempre agindo para os seus próprios deleites, ainda mais se envolvendo com o povo inimigo. E o Espírito de Deus só veio sobre ele quando ele decidiu fazer o que foi separado para fazer, ou seja, lutar contra o povo filisteu. E quando ele se dedicou a fazer a obra de Deus, fazer aquilo que ele foi separado para fazer, o povo de Deus teve 20 anos de paz. A Bíblia não descreve, mas podemos supor que foram muitos anos de batalhas, mas sempre vencida pelo juiz Sansão, pois ele estava cumprindo o propósito durante todo esse tempo. Foi então que uma certa Dalila chegou na vida de Sansão. E ela foi contratada pelos filisteus para descobrir o segredo da força do juiz de Deus. E por que os filisteus contrataram Dalila? Justamente porque o inimigo sabe a nossa fraqueza. É nela que ele atua e todos nós temos uma Dalila, temos uma fraqueza e é nela que devemos vigiar. Então Dalila começou a agir na vida de Sansão. Ela começou a tramar contra a vida dele, tentando descobrir de onde vinha a sua força. E Sansão começou a brincar com aquilo, falando coisas sem sentido, como fazer tranças em seus cabelos, amarrar cordas novas e por aí vai. E toda vez que ele contava algo para ela, os príncipes filisteus o atacavam, e ele sempre os derrotava. Até que em certo momento ele contou a verdade, que sua força vinha de seus longos cabelos. E então cortaram o seu cabelo, e Sansão foi preso pelos inimigos, que ainda arrancaram os 2 olhos. Porém o Espírito de Deus se afastou de Sansão, não pelo fato dele ter cortado seu cabelo, mas sim devido à atitude de Sansão, em não levar a sério o que era sagrado, e levar uma vida leviana. E toda essa atitude de Sansão levou ele a ser feito de bobo da corte por seus inimigos. E lá eles brincavam com ele, o humilhavam. E diante de toda essa humilhação e decadência que vivia Sansão, a Bíblia não nos relata por quanto tempo ele viveu assim, mas eu creio que foi algum tempo, Sansão orou uma última vez a Deus, para que ele pudesse cumprir o seu destino. E com uma mão em cada coluna que sustentava a casa, o Espírito de Deus veio sobre ele uma última vez.
Nessa atitude heróica, Sansão derrubou a casa e morreu junto com seus inimigos. A Bíblia relata que nesse dia ele matou mais inimigos do que durante toda a sua vida. O destino que Deus planejou para nós é imutável. Porém, o caminho que percorremos até alcançar esse destino é uma decisão nossa, baseada em como nós nos comportamos ao longo desse processo. Sansão cumpriu seu propósito para o qual foi destinado por Deus? Sim, cumpriu. Porém, ele terminou sua jornada de forma trágica, cego, enfraquecido e sendo humilhado como um bobo da corte. Então não esperamos terminar como Sansão. Que a gente possa levar uma vida a sério e cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Espero que tenha gostado dessa mensagem, tenha aprendido algo valioso com o nosso querido Sansão. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe um like, um comentário. Se não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal para receber sempre uma mensagem de Deus. E que Deus continue te abençoando grandemente. E nunca se esqueça, hein? Deus Pai tá on. Amém.